Bom dia, bom dia! Mais um café com a Gé. Vão chegando. Mais perto. Hoje nós vamos falar sobre conexão espiritual. Vou escrever aqui. Como ouvir a voz de Deus dentro de você. Bom dia, bom dia! Vamos tomar um cafezinho comigo. Hoje nós vamos falar sobre conexão espiritual, como ouvir a voz de Deus dentro de você. Então, se você sabe aí que alguém vai gostar desse conteúdo, já envia essa live aí para quem você acha que gosta de falar sobre conexão espiritual, sobre Deus, sobre o universo, sobre a espiritualidade. Meu cabelo tá bem volumoso hoje. E aí, você consegue ter uma conexão com Deus? Consegue ouvir a voz dele dentro de você? Na tua glória. Então, vamos começar a nossa live de hoje. Sabe que eu não tinha divulgado ontem, não postei nada sobre a live de hoje, porque eu sou muito do sentir. E eu tava assim ontem tentando me conectar, pensando o que eu ia falar hoje, e não vinha nada assim pra mim falar. Na verdade, até tinha vindo na terça-feira pra mim falar sobre conexão espiritual. Só que eu pensei assim, mas o que eu vou falar, né? Não tinha entendido assim o que era pra mim falar na live de hoje. E ontem ainda eu pensei, eu não vou fazer a live, porque eu não vou falar sobre isso. E, tipo assim, não me vinha o que falar na live. Tanto que eu não fiz um script, assim, como eu sempre faço. Eu sempre me organizo bem antes da live, pra mim saber o que falar, como falar, pra mim não me perder. E não vinha o que falar. Aí, de noite, eu tava dormindo, me acordei, assim, no meio da madrugada e veio, assim, pra mim, fala sobre conexão espiritual, sobre como ouvir a voz de Deus dentro de você. E eu pensei assim, mas eu recém comecei a ouvir, entender a voz de Deus dentro de mim, como que eu vou falar sobre isso? E daí veio muito claro isso pra mim. Que muitas pessoas não têm essa conexão, não conseguem ouvir a voz de Deus dentro delas e estão buscando isso e não conseguem. Então eu que estou nesse caminho, comecei agora, né, numa pequena início de uma caminhada com Deus,
eu sinto que então eu posso falar sobre isso porque eu tô nesse caminho. Iniciei agora. E eu era uma pessoa que eu não tinha essa conexão com Deus. Então eu acredito que muitas pessoas vão se conectar comigo nesse sentido e por isso que eu ouvi então o chamado de vir falar sobre isso na live de hoje. Eu sempre fui uma pessoa que vinha de uma família religiosa, né? A minha família inteira era católica, né? Frequentei a igreja, fiz catequese, fiz crisma, fui batizada na católica, mas num momento da minha vida eu perdi a conexão espiritual. Eu não tinha essa conexão espiritual de me conectar com Deus, de conversar com Ele, de entender as coisas que aconteciam na minha vida. É como se eu tivesse perdido essa conexão. E no momento da minha vida, eu queria muito ter essa conexão. Porque eu via as pessoas, outras pessoas conectadas, eu via as pessoas falando de Deus e eu não conseguia isso. E eu até pensava assim, meu Deus, como que as pessoas falam o tempo inteiro de Deus e tem essa conexão? Isso não é real. Tipo, eu achava que as pessoas fingiam isso o tempo inteiro falando Deus isso, Deus aquilo, e eu achava assim uma coisa tipo parecia superficial, algo que não era real, que não tinha como tu ter uma conversa com Deus, uma conexão com Deus. E na igreja, né, a gente aprende orações, fazer orações, só que eu tinha para mim algo decorado, que eu ia lá, a pessoa assim, vou fazer uma Ave Maria, vou fazer um Pai Nosso, algo decorado. Eu não tinha essa conexão, porque eu não me conectava com a oração. Eu não ouvia a oração, eu só falava a oração, da boca para fora. Então teve um período na minha vida que por alguns anos eu busquei encontrar Deus nos lugares. Então, eu ia na igreja católica e tentava buscar Deus, não me conectava. Eu ia num outro lugar encontrar Deus, não me conectava. Eu achava que Deus estava nos lugares. Bom dia, mulheres maravilhosas. Quem vai chegando aí? Então, eu achava que eu precisava encontrar Deus nos lugares, nas igrejas, nas casas espíritas, nos centros espíritas. Porque eu fui em todos os lugares. Tipo assim, eu fui em todas as religiões. Porque eu achava que Deus estava na religião. Que Deus estava no lugar. Em algum lugar. E que eu não tinha como me conectar com ele em casa, por exemplo. Eu tinha que ir em algum lugar, frequentar algum lugar, fazer uma oração específica, estar no meio de pessoas para mim conseguir me conectar com Deus. E eu fui indo em vários lugares e eu senti assim, mas eu não consigo me conectar. Não é esse lugar pra mim, não é esse lugar pra mim. Daí eu ia em outro e não é esse lugar pra mim. Então eu sempre tava achando que Deus estava nos lugares. Estava numa religião. E eu tenho algo assim, ó, muito forte em mim, assim, uma resistência em relação à religião, porque eu acho que a religião é uma caixa. Por toda essa questão dos dogmas religiosos, eu acho que é uma caixa que quando tu entra nessa caixa, tu só enxerga aquilo. Só o que a religião tá mostrando, né, o que eles estão seguindo. Cada religião tem um entendimento, uma conexão diferente com Deus. E mesmo sendo para todos o mesmo Deus, é uma conexão, um entendimento, uma interpretação diferente de cada lugar. E às vezes eu me conectava com um lugar, acreditava naquilo, naquele lugar. Às vezes eu ia no outro lugar, mas eu também me conecto com isso. Sempre tinha uma coisa boa em cada lugar e sempre tinha algo que eu não acreditava em cada lugar. Então eu tive para mim um entendimento que a religião é uma caixa e quando tu entra nessa caixa, tu vai enxergar só aquilo. E Deus não está na caixa. Deus não está no lugar, na religião. Deus está em todos os lugares. E por muito tempo eu falava em universo. Eu não falava em Deus, porque para mim Deus é o universo, Deus está em todos os lugares, Deus está na natureza, Deus está na tua casa, está na casa do vizinho, está na igreja, está na casa espírita, está em todos os lugares, em vários lugares diferentes, porque cada um acredita de uma forma, mas para todos é o mesmo Deus.
E cada um se conecta de uma forma. Tem gente que conversa, tem gente que faz uma oração, tem gente que faz uma meditação, tem gente que escuta uma música, tem gente que, sabe, vem através, se conecta através de outras pessoas, porque Deus usa outras pessoas para conversar contigo. Então, são várias conexões com Deus. E eu sempre busquei esse lugar, e eu precisava encontrar esse lugar, e eu tinha muito assim, ó, meu Deus, se alguém falasse sobre Deus, eu sentia assim, tipo, eu não quero essa pessoa perto de mim, porque pra mim aquilo parecia que não era real. Aí eu comecei a ir em vários lugares e entender que todos acreditavam na mesma coisa, só que falavam de formas diferentes. E às vezes a religião, quando tu está numa religião, você quer que a outra pessoa seja e acredita como você na tua religião. E eu acho que Deus não é isso. Tu não precisa fazer com que a pessoa acredita e enxergue e escute da mesma forma que você. Então eu entendi que para mim estava claro que Deus não estava na religião e que eu não precisava ter essa resistência com religião de tipo assim, eu tenho vergonha de dizer que eu vou na igreja evangélica, tenho vergonha de dizer que eu vou na casa espírita, porque eu achava que eu não ia ser aceita pelas pessoas que não iam nesse lugar que eu ia. Então eu mesmo me julgava e julgava os outros, até eu entender que Deus está em todos os lugares e que a tua conexão com Deus é única. Então eu parei de tentar buscar Deus nos lugares. Eu comecei a entender que Deus, ele se conecta com nós de várias formas. Como eu falei, através de uma música, através de outra pessoa vindo falar com você. Mesmo que você vá num lugar, Deus está lá se conectando contigo também. Então, eu entendi que era mais profundo. Não é só você achar que tu precisa estar numa religião. Então, depois de eu ir em várias religiões e conhecer um pouco de cada religião e ver como eu me conectava, eu comecei a buscar entender como que Deus iria falar comigo, como que eu me conectava com Deus. E cada pessoa tem uma forma de se conectar. E sim, é importante você ir num espaço, num lugar, numa igreja, onde todas as pessoas estão ali alinhadas com os mesmos pensamentos, fazendo uma oração ou elevando os seus pensamentos, porque daí você está no meio de uma egrégora, onde todo mundo está pensando e agindo da mesma forma, a energia está no mesmo lugar. Porque ali nesse momento ninguém está pensando mal do outro, com raiva, com julgamento. Pelo menos não é para pensar, né? Não é para estar pensando nisso. Então todos estão ali naquele templo buscando uma conexão, elevando o seu espírito, a sua alma, a sua energia para ter essa conexão com o divino. Então é importante você ir num lugar que tenha essa egrégora. Então eu entendi que às vezes você ir num lugar assim te ajuda a ter uma conexão com Deus, porque você vai estar no meio dessa egrégora, dessa energia, e vai ser mais fácil para você se conectar. Só que esse lugar vai no sentido de cada um. Talvez você vá num lugar e você não sinta essa egrégora. Talvez você vá em outro e você sinta muito forte. E eu vou falar um pouco de como que eu comecei a me conectar com isso, com Deus. No início eu não acreditava, não é que eu não acreditava em Deus, mas eu não acreditava que eu pudesse ter essa conexão como as pessoas falavam. Que, eu conversei com Deus, Deus falou tal palavra pra mim, não sei o que, sabe? Eu sentia a energia, eu sentia tudo, mas eu não conseguia acreditar que eu pudesse ter essa conexão. E eu buscava muito isso.
E por um período ali eu fiquei meio que com raiva de Deus por algumas coisas que aconteceu na minha vida. E eu pensava assim, por que isso acontece comigo? Por que comigo acontece isso? Eu não faço nada pra ninguém, por que isso acontece comigo? Aí entrou quando o autoconhecimento, quando eu comecei a buscar autoconhecimento. Quando eu busquei me conhecer, me entender, saber quem que eu sou, o que que eu faço, o que que eu estou atraindo, eu comecei a ter mais conexão com a espiritualidade, com Deus. Porque daí eu parei de ouvir o externo, buscar Deus no externo. Eu comecei a sentir uma conexão a partir daí. Porque quando tu tá buscando no externo, que nem eu tava buscando nos lugares, achando que Deus só estava nos lugares, ou que eu precisava ser de uma religião para mim conseguir me conectar com Deus, eu não conseguia ouvir ele. Eu seguia o que o outro falava, a forma que o outro falava. Aí a pessoa fala assim, porque Deus fala comigo de tal forma. E eu tentava fazer aquilo para Deus, para ver se Deus falava comigo daquele jeito também. Então eu busquei me conhecer, silenciar. E foi aí que eu comecei a ter essa conexão. Porque quando tu tá na correria do dia a dia, tu não consegue ter essa conexão. Tu pode até falar, tu pode até pedir, mas tu não consegue ter essa conexão real de alma, de tu sentir na tua alma, de tu sentir Deus no teu coração. Então eu tava sempre, né, pra lá, pra cá, indo num lugar, no outro, até que eu entendi que eu precisava buscar isso dentro de mim. E Deus, ele está dentro de todos nós. Ele se conecta, ele fala, ele nos mostra sinais o tempo todo. Então não adianta a gente buscar fora, a gente tem que olhar para dentro da gente. E quando eu comecei a fazer as terapias, buscar as terapias, me conectar com isso, eu comecei a aprender a silenciar. E eu lembro que no início, quando eu via as pessoas meditando ou falando em silenciar, e que você tem que ter calma, que você não sei o quê, eu achava bizarro. Eu pensava assim, meu Deus, que vou sentar lá e vou ficar meditando. E eu tentava pensar assim, como que eu vou ficar parada ali? E vinha 1000 pensamentos e eu não conseguia ouvir nenhum pensamento, não conseguia nada. E eu pensava assim, como que eu vou conseguir parar e me conectar, parar de pensar em tudo que vem na minha cabeça. Até que eu comecei, então, parar de resistir e finalmente silenciar minha mente, ter um momento para mim, olhar para dentro de mim. Aí começou essa conexão. Então, silenciar é parar para ouvir. Então, é o primeiro ponto para te conseguir ter essa conexão com Deus. O barulho externo, ele é inimigo da conexão. Então, quando tu não para ouvir os teus pensamentos, os teus sentimentos, tu não consegue ter essa conexão, porque tu não vai conseguir prestar atenção no que Deus está trazendo para ti. Sentir o teu corpo. A presença de Deus, ela se manifesta no teu corpo, na tua respiração, no toque, no batimento do teu coração. Então, no momento que tu para e silencia e sente teu corpo, tu começa a ouvir. E começa a ouvir a voz que vem até você, mas essa voz que não é aquela voz do externo, aquela voz de pensamentos, aquela ansiedade, sabe? É a voz de Deus falando contigo. E aí tu vai começar a se conectar com a tua intuição. E o que é a tua intuição? É Deus falando contigo. E às vezes ele fala, sabe quando vem aquela voz ali te dá um aviso e tu não segue aquela voz e daí acontece alguma coisa? Então, tu tentou se conectar, veio aquela intuição e tu não seguiu. E eu lembro quando a primeira vez que eu senti isso, eu tava tipo uma palestra para mulheres e aquela mulher falando com mulheres e tal, era um evento próprio para mulheres, era religioso. E eu lembro que eu parei
me conectei, né, com a espiritualidade, com Deus, e Deus veio e falou assim pra mim que eu ia trabalhar com mulheres, que um dia eu estaria ali num palco ou num lugar e eu ia estar conversando, me conectando com mulheres. Porque eu achei lindo o trabalho dela, ela falando com as mulheres, dando aquela palestra. E naquele momento veio aquela voz assim, ó, um dia você vai estar ali também e você vai falar com mulheres, você vai auxiliar, direcionar mulheres. E eu lembro que eu pensei assim, mas eu já trabalho com mulheres, eu trabalhava com estética, né? E, e ele disse assim, não, vai ser de uma outra forma, uma outra área. E você vai trabalhar e direcionar mulheres, só que primeiro você precisa se conectar, você precisa se encontrar. E eu tava completamente perdida. E eu ouvi aquilo e, tipo assim, nada a ver. Ah, o que que eu vou fazer? Tipo, na época eu nem imaginava, nem sonhava em sair da estética e trabalhar com outra coisa. Tipo assim, eu não dei bola para aquilo. Então, a primeira vez que eu consegui silenciar, eu já tava nessa mudança, nesse autoconhecimento. Então, a primeira vez que eu consegui parar, me concentrar e ouvir a voz que vinha até mim, eu não segui. Na verdade, eu não entendi, né? Eu pensei, não vou buscar isso. E naquele momento ali eu parei de ir naquele lugar, não me conectei mais. Veio a pandemia, então foi difícil era difícil a gente ir nos lugares, né, pra ter na igreja ou algum lugar assim pra ter essa conexão. E, enfim, eu parei de ir em lugares assim e resolvi me conectar em casa mesmo com Deus, conversar com Deus em casa. E eu lembro que um dia me convidaram pra mim ir era tipo um retiro, assim, num final de semana, era à tarde, assim, num domingo. Que ia ter alguns rituais, a gente ia cantar, a gente cantou, a gente fez alguns rituais, assim, mais no meio da natureza, com os símbolos da natureza, no meio da natureza em si. A gente fez uma conexão espiritual diferente, não era num templo religioso, não era numa igreja. Aí eu já estava num relacionamento, né? Já fazia 2 anos que eu estava num relacionamento. E veio uma mensagem muito forte pra mim assim: você vai engravidar. O ano que vem você vai engravidar. E daí veio assim, maternidade. Só vinha maternidade, maternidade na minha cabeça. E eu lembro que nós estávamos naquele círculo, naquela roda de mulheres conversando e tal. E daí, quando a terapeuta chegou e perguntou, né, para cada uma o que veio, qual a mensagem que veio para cada uma, naquela conexão, aquela egrégora que a gente tava, eu falei assim, bem estranho para mim, veio a palavra maternidade. Veio que eu vou engravidar o ano que vem. E ela, olha que quando vem a mensagem assim de Deus, quando Deus se conecta contigo e tu recebe essa mensagem, é porque você vai engravidar mesmo? E eu dei risada assim, tipo, não, capaz. Eu disse assim, eu quero engravidar, mas eu quero esperar mais um pouco, né? Quero que seja mais aqui uns 2 anos, pelo menos. E naquela época eu já tinha parado de tomar o meu anticoncepcional, porque eu estava tendo muitas reações. E eu até pensei assim, tu vai parar, tu vai engravidar? Daí eu pensei, se for pra ser, vai ser. Se não, eu não vou engravidar. Mas eu já estava, o quê? Sendo trabalhada pra mim parar de tomar o anticoncepcional. Já estava naquela energia, assim, ó, de maternidade, porque no início eu não queria mais pra frente, ou talvez eu nem quisesse ser mãe. Então eu lembro que eu comecei a ter pensamentos, assim, emoções, sentimentos de gravidez, que antes eu não tinha. E a gente foi viajar, eu lembro que eu e meu marido, a gente foi viajar, e eu peguei e falei pra ele assim, eu acordei hoje, foi bem na viagem, assim, nós tava lá em Natal, e eu acordei e disse assim, eu quero ser mãe, e a gente precisa se organizar, porque eu quero engravidar. Tipo assim, ó, eu sonhei que eu tava no quarto, tava meio escuro, e ele tava balançando o bebê chorava, e nós dois ali balançando aquele bebê. E eu tive um sentimento, uma emoção que, assim, ó, encheu meu coração. Uma emoção, tipo assim, ó, de maternar mesmo, sabe? E eu nunca tinha sentido isso. E eu acordei naquele dia com o sentimento de ser mãe. Tipo assim, eu
quero ser mãe, eu vou ser mãe, ponto. Aí eu conversei com ele e ele disse assim, sim, mas vamos esperar mais um pouco e tal, a gente se organizar, né, ter a nossa casa e tal. E eu falei assim, não, eu vou ser mãe. E a gente precisa se organizar. E daí eu até falei, vê se realmente tu quer ser pai, né? Porque se tu não quiser, a gente vai ter que se separar pra mim conhecer outra pessoa e poder ser mãe, porque eu tenho que ser mãe agora. Eu falei, eu senti que eu preciso ser mãe agora. E ele, como assim? Ele disse assim, não, tu tem que decidir se tu quer ser pai, se tu quer encarar essa comigo, porque eu vou ser mãe. Daí a gente conversou, tudo tá, então vamos ser pais, né? E começou uma força, assim, ó, dentro de mim, muito forte, muito forte. E eu lembro que ele disse assim, isso era em maio, e eu lembro que ele disse assim, depois de julho, então a gente vai parar de se cuidar, e daí aí tu pode engravidar, que daí vai vir no outro ano, né? E eu disse, tá, então tá, pode ser. E eu lembro que a gente nem, tipo assim, a gente se cuidava, mas não se cuidava, né? E eu lembro que foi em julho que eu engravidei, foi final de julho que eu engravidei. E eu sentia muito forte aquela emoção assim, ó, porque eu sabia que Deus já tinha colocado em mim, no meu coração, que eu ia ser mãe. E quando eu descobri a gravidez, e eu senti, e eu sabia que ia ser um menino, porque veio para mim aquele dia, naquele sonho, um menino, e nós balançando ele e nanando ele. Então, a primeira vez que eu me liguei assim, Deus falou contigo e te avisou que você seria a mãe, que seria um menino, fez tu conversar com o teu marido e vocês decidiram então ter esse filho. E eu lembro que cada vez mais forte vinha o sentimento de maternar. Aí eu entendi que eu estava sendo trabalhada pela espiritualidade, porque a mulher, ela engravida espiritualmente 3 meses antes do bebezinho tá dentro da nossa barriga. A gente já engravida 3 meses antes. Então, espiritualmente, a gente fica grávida já há 3 meses, que é onde os pais estão sendo preparados para a gestação, para aquele filho que tá vindo. Se tu tem essa conexão, se tu consegue sentir isso, tu vai perceber. Eu já percebi que tudo estava sendo mudado, sabe? E eu lembro que os meus pais ficavam só falando em quando que vai vir o neto, quando que vai vir o neto. A minha avó também falava, quando que vem o bisneto, quando que vem o bisneto. Então foi nesses primeiros 3 meses que eu já estava com o espírito do bebê ali comigo. Aí todo mundo sente essa energia e todo mundo fica falando porque ele já estava ali. E no momento que eu engravidei, começou cada vez mais forte isso. Então foi ali que eu percebi que eu tive a segunda conexão com Deus e que eu precisava começar a ouvir isso. Começar a sentir quando Deus falava comigo, eu precisava começar a ouvir isso. E eu lembro que num período antes, que foi muito dramático, para mim foi muito crítico, foi muito frustrante no meu trabalho, na estética, eu tive a intuição de pedir demissão, porque estava acontecendo muitas coisas lá no meu trabalho, muitas brigas, muita intriga, inveja. E Deus falou assim para mim: pede demissão. Hoje tu vai pedir demissão, porque senão as coisas vão piorar para ti. E eu fui trabalhar assim, eu não tive coragem de pedir demissão, porque eu pensava assim, não, eu posso esperar mais um pouco. Eu comecei a me organizar para mim trabalhar por conta, então eu fui alugando o espaço, montando a minha sala. Mas eu sentia que alguma coisa ia dar errado. Eu sentia isso. E quando veio aquela mensagem assim, pede demissão, eu não tive coragem de pedir. Foi a segunda vez que, tipo assim, eu não escutei Deus. E no outro dia, os meus chefes vieram até mim e me demitiram. E eu fiquei em estado de choque, porque eu pensei assim, por que que eu não ouvi a minha intuição de pedir demissão? Porque daí teria sido diferente, sabe? Eu poderia ter pego os meus direitos, teria sido totalmente diferente, eu poderia ter me organizado, porque muitas coisas aconteceram que não vem ao caso eu comentar aqui. Mas foi uma grande frustração para mim, porque eu prometi para mim que nunca mais
eu ia deixar de ouvir a minha intuição quando Deus falasse para mim fazer algo. E ele foi muito claro para mim naquele momento. Pede demissão porque as coisas vão piorar se tu não pedir. Daí, enfim, não dei bola, né? Não quis ouvir. Fui demitida, fiquei frustrada. No meu negócio, na minha sala que eu tava me organizando, eu fiquei totalmente frustrada, não consegui seguir com aquele espaço que eu tinha montado. Fechei o espaço até eu começar, então, me organizar, alugar outro lugar. Então, ali que eu encerrei o ciclo de trabalhar com outras pessoas na estética, e eu lembrei quando Deus tinha me falado lá atrás que a estética não seria mais o caminho, né? Que eu ia trabalhar com mulheres de uma outra forma, e eu também não escutei. Então, eu parei de me sentir vítima, de frustrada, e pensei, não, Deus tem planos maiores para mim, e a partir de hoje eu vou começar a ouvir tudo que ele vem me dizer. E aí, assim, parece que eu silenciei, assim, eu consegui ter paz no meu coração. E a partir daí, tudo que Deus falava para mim, eu ouvia e seguia. E eu trilhei um caminho ali de 2 anos bem difícil profissionalmente, porque eu ia num lugar, daí não dava certo, eu ia no outro, não dava certo, eu tentava montar, não dava certo, e eu não tava, assim, tendo consciência de que as coisas iam mudar e eu não entendia como que isso ia mudar, até que veio a minha gestação e Deus falou assim: se dedica exclusivamente pro teu bebê, porque as coisas vão se alinhar. E eu comecei a me dedicar exclusivamente para a maternidade, como eu queria, né, dar atenção pro meu filho enquanto ele mamasse, né, enquanto eu amamentasse ele, seria exclusivamente atenção para ele. E eu fiquei exclusivamente dando atenção para ele por 1 ano e 4 meses. E nesse período, Deus foi me moldando, foi conversando comigo, me mudando. Eu tentei voltar a trabalhar e não dava nada certo, até que eu parei e disse assim, tá, então realmente eu vou encerrar esse ciclo e vou me colocar vou me, como é que eu vou dizer? Vou me pôr assim à disposição de Deus para vir as coisas que tem que vir para mim. E aí que Deus começou a colocar as coisas no meu caminho, colocar as terapias no meu caminho, mulheres no meu caminho. Eu comecei a atender à distância e eu pensava assim, eu preciso trabalhar em casa então para mim poder dar atenção pro meu bebê e eu poder ter uma renda. E foi aí que as coisas começaram a mudar. E quando eu percebi, eu já não estava mais trabalhando com estética. Eu estava em casa, cuidando do meu filho como eu queria. Estava trabalhando com mulheres ainda, que era o que eu queria. E tudo foi se moldando. Tudo foi vindo até mim, sem eu perceber. Aí eu parei e comecei a analisar como que é essa conexão. E eu lembro que na minha gravidez, Deus também falou para mim que o meu bebê ia vir antes, mas eu não acreditei nisso. Nem imaginava que ele ia ir para uma UTI. Mas eu lembro que eu tinha escrito no papel o mês que ele ia vir antes e que as coisas seriam difíceis, mas a gente ia conseguir superar e passar por tudo aquilo. E no momento que ele veio, o tempo inteiro que ele ficou na UTI, eu tinha claramente na minha mente, assim, ó, que ia dar tudo certo, que eu ia conseguir amamentar, que eu ia conseguir ir até o hospital, que ele ia sair do oxigênio, porque o tempo inteiro vinha aquela palavra para mim e eu conseguia me concentrar. Desde o momento, assim, ó, de eu me conectar, me concentrar para mim poder ter leite para ele, porque eu só consegui dar mamar para ele 5 dias depois que ele nasceu. Então, muitas mães não conseguem amamentar, porque imagina 5 dias que tu fica ali estressada, nervosa, o bebê na UTI, tu fica triste, então o teu emocional fica lá embaixo, né? E eu consegui amamentar, deu tudo certo. Então, todo esse período foi para me moldar, para me mostrar o poder que Deus tem e como a gente precisa se conectar com Ele para a gente estar no nosso caminho, no nosso propósito. E a partir daí, a minha vida vem mudando cada vez mais.
e parece que cada vez mais eu tô no meu lugar, no meu propósito, e as coisas estão vindo até mim, porque eu parei de duvidar, eu parei de achar que eu não podia me conectar, eu parei de buscar Deus nos lugares e eu comecei a realmente me conectar com Ele e ouvir e acreditar na minha intuição. E a intuição nada mais é do que a voz de Deus. Então, quando você pede, você conversa, tu tem que saber o que tu tá falando, o que tu tá pedindo. E não só pedir para Deus as coisas, mas você já ser grata pelas coisas antes mesmo de você ter elas. Eu lembro que eu só agradecia, eu sentia um sentimento de gratidão, vinha muito para mim assim que a gente precisa ser grato pelas coisas antes de ter elas. Tu já agradecer a Deus antes de você ter, não chegar e só dizer assim, Deus, hoje eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero que venha cliente, eu quero dinheiro na conta, eu quero não sei o que. Não. Tu já ser grata por isso, ser grata por mais um dia de vida, por mais uma experiência, uma oportunidade de viver. Tu já ser grata pelo que você tem, tu já ser grata pelas suas clientes, pelo teu trabalho. E às vezes tu tá lá num trabalho ruim que tu não gosta, e tu fica só pedindo para Deus te tirar daquele trabalho, tu colocar outro trabalho, vir outra oportunidade, e às vezes tu não percebe que talvez é para você estar ali. E você só precisa tentar ser melhor naquele lugar. Tentar agradecer por aquele trabalho, aquele salário que vem todos os dias para você. E daí Deus vai conseguindo mudar as coisas, mas você precisa ser grato antes do que só pedir e achar que Deus tem que te trazer algo e a tua vida tem que mudar a partir daí, sem você fazer nada. Então você mesma tem que ser honesta com você. A verdade tem que estar dentro de você. Então não dá para se conectar com o divino sem você se conectar com você mesma primeiro. Então, no momento que eu comecei a me entender, a silenciar minha mente, ter um momento para mim de conexão, de silêncio, eu comecei a conseguir me conectar com ele. E principalmente quando tu consegue curar as tuas feridas, olhar para o teu passado e entender que tudo foi como foi, olhar para os teus familiares e entender que cada um é do jeito que é e que a gente não pode mudar ninguém, mas a gente pode mudar nós mesmos. Então, quando você consegue olhar para isso, para as tuas feridas e se curar, tu consegue também ter uma conexão com Deus. Porque a conexão espiritual, ela vem através da nossa identidade, da nossa conexão com a nossa essência. E se a gente não consegue se conhecer, saber quem que você é, não tem como Deus se comunicar com você. Porque daí você não está sendo você não está no teu caminho, no teu propósito que Deus colocou para você na tua vida. Você está seguindo a manada. Você está sendo o que teus pais querem, sendo o que o teu marido quer. Tu não tá no teu propósito, com a tua identidade, com a tua verdade. Então hoje eu falei mais um pouco misturado, um pouco de tudo, não trouxe um cronograma certo da live, mas o que eu queria passar para vocês é que cada vez mais eu venho me conectando. E quando eu comecei a trabalhar mais, me focar mais no meu trabalho agora, que eu consegui colocar meu filho na escola, consegui passar por esse processo de, tipo, foquei no período que ele estava amamentando, agora eu vou focar no meu trabalho. E Deus vem falando cada vez mais comigo, quando ele disse assim, você precisa ser mentora de outras mulheres. Porque não adianta só você fazer uma sessão com elas precisam de mais. Você precisa entregar mais para elas.
Porque só em uma sessão você não vai conseguir entregar tudo que elas estão buscando, que elas estão precisando. E quando eu recebi esse chamado de fazer acompanhamento terapêutico, de fazer uma mentoria, de conversar mais com as mulheres, entender mais o que elas querem, o que elas precisam, e não só oferecer uma técnica, e eu comecei a entender que eu precisava também ter uma conexão mais forte. Porque hoje muitas mulheres vêm até mim buscando essa conexão, com uma falta de conexão espiritual na vida delas. E eu pensei assim, como que eu vou falar sobre conexão espiritual se eu não estou completamente conectada com a espiritualidade? Então eu senti a necessidade de buscar mais essa conexão com Deus, de entender como que é essa conexão para mim poder passar para essas outras mulheres. E cada vez mais eu sinto esse chamado de buscar mais conexão, de silenciar, de parar. E quando a mulher ela tá conectada com o feminino dela, com a espiritualidade, ela consegue tudo que ela quer. E eu falo isso com muita verdade, com muita certeza, porque isso aconteceu comigo. Quando eu tava no lugar de vítima, reclamando da vida, achando que o mundo tava contra mim, que as pessoas estavam contra mim, que tudo tava contra mim, nada acontecia na minha vida. Porque eu sempre achava que o problema era o outro. Mas eu precisava olhar para mim, entender o que as coisas aconteciam. E quando eu parei de desacreditar de Deus ou duvidar de Deus e comecei a ouvir minha intuição, ouvir o que Deus estava falando para mim, foi aí que eu entendi que a gente pode sim ser o que a gente quiser nessa vida. E tudo que a gente está vivendo foram escolhas nossas. Você está aonde você está porque você escolheu isso. E às vezes você escolheu com a tua ferida. Se esse lugar não tá bom, se tu não tá se sentindo bem, é porque você escolheu com a tua ferida. Então você precisa olhar para tuas feridas, curar essas feridas. Para daí você estar no teu lugar no mundo. No teu lugar de filha, no teu lugar de mãe, no teu lugar de esposa. Mas além desses papéis, você precisa estar conectada com a tua identidade, com a tua essência, porque só aí você vai saber qual que é o teu propósito. E todo mundo tem um propósito nessa vida. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena e cada um tem um propósito na vida. Cada um tem algo para deixar, um legado para deixar. Cada um tem um propósito aonde vai poder ajudar outras pessoas, ou vai direcionar, ou vai estar no lugar certo na hora certa. Só que se você não está conectada com esse teu propósito, não está conectada com a espiritualidade, você não está feliz, é porque você precisa olhar para dentro de ti, curar as tuas feridas e principalmente se conectar com a espiritualidade, com Deus. Cuidar do teu corpo, da tua saúde, porque o teu corpo é um templo. É a casa do teu espírito. E se tu não cuidar dele, ele vai te deixar na mão. Então você precisa cuidar do teu corpo, da tua mente e do teu espírito. Se você não está alinhada com isso, com esse triângulo, corpo, mente e espírito, sempre vai ter um desequilíbrio na tua vida. Ou vai ser no relacionamento amoroso, ou vai ser no profissional, ou vai ser em casa, ou tu vai sentir um vazio e tu vai achar que tá faltando algo na tua vida, nada vai estar bom, tu nunca vai estar feliz. Então, para te seguir no teu propósito, tu precisa estar alinhada com o teu corpo, com a tua mente e com o teu espírito. Então, você precisa silenciar a tua mente, ter um tempo para ti,
entender o que Deus quer para você, o que Deus está falando para você, porque Ele fala o tempo todo com nós. E se a gente não ouvir ou fazer que nem eu fazia antes, escuta ali, mas não dá bola, as coisas acontecem, tu vai estar no lugar errado, com as pessoas erradas, fazendo coisas erradas, se magoando, se prejudicando, prejudicando outras pessoas, fazendo mal para outras pessoas, mesmo sem querer. Tu vai viver infeliz, tu vai viver frustrada, magoada. As pessoas não vão se dar bem contigo. Então tu vai estar nos lugares errados com pessoas erradas. Mas no momento que tu para e tu realmente busca essa conexão com Deus, tudo se alinha na tua vida. E as coisas acontecem, as coisas fluem. E hoje, quanto mais atendimento eu faço, quanto mais pessoas vêm até mim, mais eu entendo. Agora, o que Deus falou comigo lá há 5 anos atrás. Que eu estaria nesse lugar, que eu estaria direcionando pessoas, mas que primeiro eu precisava me curar, eu precisava me conhecer. E nesse processo inteiro desses 5 anos, eu vim fazendo isso, buscando esse autoconhecimento. E hoje eu posso dizer que eu direciono muitas mulheres. E eu tenho certeza que eu vou direcionar muito mais, que muitas coisas ainda estão por vir, que eu estou ainda no processo de aprendizado para poder levar isso para outras pessoas. E assim como eu, que esse é o meu propósito, você também tem um propósito, um legado na tua vida. E o que você está fazendo para seguir esse propósito? Porque quando a mulher está alinhada com isso, com o corpo, mente e o espírito, ela cura das suas feridas, ela vai curar o seu feminino. E o feminino curado, tu vai conseguir tudo que tu quer, porque é como eu sempre digo, na casa, no lar, se a mulher tá bem, os filhos estão bem, o marido tá bem, a casa tá bem, a energia tá bem, tá boa, tudo flui. Agora, se a mulher tá mal, se a mulher tá triste, tá cansada, tá estressada, tá com raiva, parece que todo mundo surta, nada fica bom. A mulher é o equilíbrio, a mulher é gestora do lar. E se a mulher não está conectada com isso, não tem a força da ancestralidade, não tem a força do divino com ela, não está com a energia dela equilibrada, não aprende a delegar, se sente sempre cansada, carrega tudo e todo mundo nas costas, não se posiciona, não dá certo. Esse lar fica uma bagunça. Aí o casal briga, os filhos saem da linha, todo mundo briga, todo mundo tá cansado, todo mundo tá estressado. E todo mundo foge dessa linha. Ninguém busca Deus, ninguém busca se conectar, ninguém busca ter paz, ter calma. Fica só uma bagunça. Então hoje a mulher pode buscar um tempo para ela. Hoje nós temos o privilégio, a oportunidade de poder buscar isso, de poder olhar para dentro. Antigamente as mulheres não podiam, as mulheres não tinham tempo para elas, as mulheres não tinham recursos, as mulheres não tinham, por exemplo, academia, não tinham tempo para ir no salão, não tinham nada. As mulheres faziam 15 filhos porque a mulher só servia para fazer filho e para servir o marido e para cuidar da casa. A mulher não tinha tempo para ela. Então, quando a gente olha para trás e a gente honra todo o feminino que veio atrás de nós, nossas mães, nossos avós, bisavós, tataravós, e a gente reconhece tudo que essas mulheres passaram, e a gente percebe que hoje a gente pode fazer diferente, que hoje a gente pode ter um tempo para nós, a gente pode colocar o filho na escola, a gente pode sair, a gente pode viajar, a gente pode fazer compra, a gente pode fazer tudo o que a gente quiser. E mesmo assim, a gente não escolhe fazer isso, algo tá errado. Porque nós somos privilegiadas hoje. Nós temos muitos recursos.
A gente pode cuidar do nosso corpo, mudar o cabelo. A gente pode se impor, a gente pode falar o que a gente quiser, o que a gente pensa, o que a gente, sabe, buscar, realizar os nossos sonhos. A mulher pode sonhar. Antigamente as mulheres não podiam nada, não podiam nem falar, que já eram cortadas. Tinham que seguir a linha, ouvir o marido, ouvir os pais. Hoje a gente pode casar com quem a gente quiser, a gente pode separar se a gente não quiser mais. Antigamente não podiam nem escolher com quem que elas iam casar. Sabe? Então você pode fazer diferente hoje. Você pode escolher fazer diferente. Com a bênção de todas as tuas ancestrais, porque nós somos os sonhos das nossas ancestrais. Nós podemos nos cuidar hoje. E isso não é egoísmo. Às vezes a gente pensa assim, ai, mas eu não tenho tempo pra ir na academia, eu não tenho tempo pra ir no salão, eu não tenho tempo pra fazer a unha, eu não tenho tempo, eu não sei o quê. Você não tá escolhendo fazer isso, você não tá escolhendo olhar pra ti. Porque a mulher já tem uma culpa, já acha que é egoísmo. Mas você é privilegiada hoje, você pode fazer isso. Você pode escolher fazer diferente. Você tem 1000 recursos para buscar, para se arrumar, para se amar, para se cuidar, para cuidar do teu corpo, para cuidar da tua mente, para investir em ti. Antes as mulheres não podiam isso. Tinham tantos filhos que elas não conseguiam nem dar atenção para os filhos. Às vezes os irmãos mais velhos acabavam sendo pais, as irmãs mais velhas acabavam sendo mães, e todo mundo saía do seu lugar e ficava uma bagunça. E hoje nós podemos olhar para trás, curar as nossas feridas e ao mesmo tempo curar toda esse ciclo familiar e mudar as próximas gerações na nossa frente. Então nós podemos olhar para Deus como um ser maravilhoso, sem olhar para Ele como algo assim que a gente está pecando, que Ele vai nos julgar, que Ele vai nos castigar. Não. Deus é maravilhoso e Ele quer o melhor para nós. Ele quer que a gente prospere, Ele quer que a gente ganhe dinheiro, Ele quer que a gente se cuide, que a gente olhe pra gente, que a gente cuide do nosso corpo, da nossa mente, que a gente tenha uma família, que a gente seja feliz, que a gente seja grata por tudo que a gente tem hoje, por tudo que Ele fez. E que hoje nós podemos fazer diferente. Então você pode escolher fazer diferente. Você pode escolher olhar para você. Você é a pessoa mais importante da tua vida. Depois vem o marido, depois vem os filhos, depois vem os pais. E quem mais tu quer incluir? Mas você é a pessoa mais importante da tua vida. Então olhe para você. Olhe para as tuas feridas, tenta buscar curar isso. Olhe para o teu corpo com amor, sem julgamento. Se tu acha que não tá bom, melhora ele. Você pode ter o corpo que você quiser. Você pode ter o cabelo que você quiser hoje. Você pode trabalhar e ser feliz no teu trabalho, dando o teu melhor. E as coisas vão mudar, vão melhorar. Você pode ser uma pessoa melhor. Se tu busca que os outros sejam bons para você, você pode ser boa primeiro. Então, o que tudo isso tem a ver com conexão espiritual? Que você precisa silenciar, ter um tempo para ti, para daí você conseguir se conectar com Deus e ouvir o que Deus quer falar com você. E no momento que você se escolhe, se coloca em primeiro lugar, tu começa a se conectar com a tua espiritualidade. Aí tu começa a curar as tuas feridas, olhar para dentro de ti e se colocar em primeiro lugar. E daí você vai estar alinhada com a tua energia, com o teu propósito de vida. E uma mulher alinhada, ela consegue tudo o que ela quiser. Ela vai ser feliz, próspera,
vai atrair amor, pessoas amorosas perto dela, vai ter bons relacionamentos, você vai conseguir delegar serviços e não ficar sobrecarregada, você vai conseguir se dar bem com o teu marido. A tua energia mudando, o teu marido vai mudar, os teus filhos vão mudar, todo mundo à tua volta vai mudar, o teu trabalho vai mudar. E você vai poder ser uma boa gestora do lar. E quando você muda a tua energia, tudo à tua volta muda. O teu lar fica em equilíbrio e você consegue tudo o que você quer na tua vida. E tudo se alinha a partir dessa conexão espiritual. Mas para te ter essa conexão espiritual, você precisa se escolher, em primeiro lugar, olhar para ti. E eu tenho certeza que Deus tem muitos planos para você. Que você não tá aqui só para agradar o outro, só para fazer tudo pelo outro, para carregar todo mundo nas costas. Não tá aqui para ser infeliz. Não tá aqui para ser vítima. Não tá aqui para sofrer. Você está aqui para evoluir, para se melhorar, para se conhecer, para deixar um legado, para seguir um propósito que Deus colocou para você. Você está aqui para ser feliz, para ser próspera. E se você não está se sentindo assim, busque. Isso, busque melhorar. O que tu pode fazer para melhorar? Para sair desse lugar que tu tá? Ou tu vai querer ficar como vítima ali, só reclamando da vida e achando que o mundo tá contra você, que nem eu era lá atrás? Existem dois tipos de pessoas, a pessoa vítima e a pessoa que busca se curar. Pessoas feridas ferem. Pessoas curadas curam. Então, quem que você quer ser? Que lugar que você quer estar? Você quer ficar como vítima? Chorando, choramingando, reclamando? Ou você quer se curar e curar outras pessoas? Deixar um legado no mundo? Então pensa aí, reflita. E aproveitando essa live, se isso tocou no teu coração, as inscrições do meu programa Ativação Feminina estão abertas. E você pode estar 3 meses comigo, onde a gente vai trabalhar toda a tua conexão espiritual, as tuas feridas, olhar para as tuas feridas, para os teus relacionamentos, para a área profissional, para a tua prosperidade, para você se colocar no teu lugar no mundo, para você ter essa conexão espiritual, para você buscar escolher evoluir, entender o que acontece, o que aconteceu na tua vida e ter um novo ponto de vista, um novo olhar para tudo isso. E você está se colocar no teu caminho, no teu propósito, no teu lugar. São apenas 10 vagas por mês. Então, esse mês aí, estou abrindo 10 vagas e as inscrições já estão abertas. Você pode entrar no meu link e responder o meu formulário, que eu vou te chamar. Ou você pode me chamar no WhatsApp, que eu te passo mais informações. E nesse programa, a gente vai ter um retorno à tua essência. Onde você vai se conhecer, aprender a olhar para ti em primeiro lugar, para a pessoa mais importante da tua vida, que é você. Para você ter uma vida próspera, abundante, leve. E tudo fluir na tua vida. E principalmente para você aprender a ter essa conexão com Deus. Aprender a ouvir o que Deus tem para te dizer. O que Ele fala todos os dias com você que você não dá bola, muitas vezes. E para você sair desse papel de vítima. E ser uma boa gestora do teu lar, uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa profissional. Não sentir culpa, não se sentir sobrecarregada. Então, se você sentir no teu coração que você quer mudar a tua vida, faça parte do meu programa Ativação Feminina, que eu tenho certeza que você vai
entender tudo o que eu tô falando e entender tudo que, assim, ó, o que eu passei e hoje eu tô direcionando mulheres a se encontrar, a se conectar com o seu feminino, a ser mais leve, viver com propósito, prosperidade e abundância. E você também pode, porque tudo está disponível para todo mundo. Você só precisa saber acessar, ir no lugar certo, saber como fazer. E eu já tenho esse caminho e eu posso te direcionar. E se você achar que isso não é para você, tudo bem, não tem problema. Mas busque olhar para você em primeiro lugar e buscar essa conexão espiritual e ouvir o que Deus tem para te dizer e seguir a tua intuição, que a tua intuição é a voz dele. Que eu tenho certeza que a tua vida vai mudar, vai melhorar cada vez mais e você vai estar cada vez mais alinhada com o teu propósito. Então, uma ótima quinta-feira, um ótimo final de semana. Fica com Deus, fique bem, muita paz, muita alegria, muita energia boa, muita prosperidade na tua vida. Obrigado a você que me acompanhou aqui nessa live. Gratidão a você que vai assistir a reprise dessa live. Até mais, um beijão.